Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Hoje eu estou aqui com um grande delegado de polícia do estado de São Paulo, o doutor André Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Grande honra participar aqui desse programa contigo. E doutor, fala pra gente, o que te fez querer ser um delegado? O que te fez querer entrar pra polícia? Olha, eu fazia cursinho pré-vestibular e na época eu tinha um grande amigo que iniciou na carreira buscando fazer provas para o concurso de soldado da Polícia Militar, isso lá em Pernambuco ainda, né? Eu venho de lá de Pernambuco. E esse amigo me estimulou a realizar o mesmo concurso que ele, para soldado da Polícia Militar. Então nós prestamos concurso, ele não passou, eu terminei passando para o concurso de soldado da Polícia Militar do estado de Pernambuco. E foi aí que eu iniciei minha carreira policial, isso com 18 anos de idade, e já se vão aí mais de 21 anos nessa área. Parabéns, doutor. Obrigado. E como foi a trajetória do senhor na Polícia Militar? Olha, a Polícia Militar é uma instituição fantástica. Você aprende muito, você tem ali um senso de disciplina muito forte. Eu passei 5 anos como soldado da Polícia Militar, lá em Pernambuco, e nesse período eu iniciei o curso de Direito e aí prestei concurso para a Polícia Civil, também lá do estado de Pernambuco. Então fui aprovado para agente de Polícia Civil. No caso aqui tem umas distinções de estado para estado, a gente pode até se aprofundar um pouco mais lá na frente, quando for falar de lei orgânica, enfim, das polícias civis de todo o Brasil. Então lá em Pernambuco você entra no cargo de agente de Polícia Civil, chega ao cargo de comissário de polícia. Aqui em São Paulo é o cargo de investigador de polícia. Então eu ingressei nessa carreira lá em Pernambuco, passei aproximadamente 9 anos como investigador lá em Pernambuco e passei no concurso para delegado de polícia aqui em São Paulo e aqui estou eu. E doutor, quais são as principais diferenças, comparando Pernambuco com São Paulo? A diferença de carreira e da trajetória e das posições, como funciona assim, de investigador no início até chegar a delegado nesses dois estados? Nos dois estados, você tem... As carreiras são distintas, né? Você entra como investigador, depois você tem que fazer um outro concurso para ser delegado de polícia. Isso ocorre nos dois estados. Mas é muito diferente o plano de carreira de Pernambuco para o plano de carreira aqui em São Paulo. E é uma das pautas de reivindicação dos policiais civis aqui do estado de São Paulo como um todo, é que você tem um fluxo de carreira com critérios objetivos para ser promovido, para não depender de nenhuma indicação. Isso ainda existe no estado de São Paulo hoje, a gente está combatendo isso. Também um fluxo de carreira em que você preenche os critérios objetivos, não precisa estar esperando alguma vaga para ser promovido, ou seja, para você evoluir na carreira. Então, lá em Pernambuco, isso já ocorre de uma maneira... Tem mais estabilidade, né, doutor? Mais previsibilidade, mais a possibilidade de você evoluir pautado ali estritamente pelo seu mérito e não por alguém indicando você a ser promovido, né? Isso, critérios subjetivos não é bom no serviço público. Isso, né? Cria segurança de carreira que, a longo prazo, cria segurança pública. Exatamente, é um pressuposto. E aí você tocou num ponto importante. Você tendo uma previsibilidade e tendo critérios objetivos na evolução funcional, você traz um senso maior de transparência, de moralidade e profissionais que estão aptos ali a desenvolver seu trabalho com menos ingerências, inclusive externas, políticas, e isso tem uma repercussão direta ali na sua atividade, no dia a dia, no inquérito policial, que você não está ali fragilizado pensando, olha, se eu fizer tal coisa eu não vou ser promovido, se eu investigar esse tipo de situação, pode ser que eu entre em choque com determinado grupo poderoso e aí eu vou perder minha promoção. Então tudo isso tem uma repercussão direta no serviço público e na prestação de serviço de segurança pública para a sociedade. E como é que a gente consegue criar mais estabilidade, mais previsibilidade, né, na Polícia Civil de São Paulo? E como a lei orgânica entra nisso, doutor? A Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, ela é de 23 de novembro de 2023, então já faz um período que ela está em vigor e São Paulo ainda não regulamentou essa lei. São Paulo, para você ter uma ideia, tem uma lei orgânica de 1979, é uma lei totalmente ultrapassada, as relações sociais mudaram, as relações dentro da polícia, do ponto de vista funcional, mudaram e nós temos uma legislação extremamente ultrapassada. Houve uma alteração aqui por volta de 2011, mas essa alteração previu exatamente esse modelo que a gente está combatendo, que é de indicações daquele QI para ser promovido.
da limitação de vagas. Então, o que é que a gente propõe no lugar? A gente propõe aquilo que já deu certo no Brasil, o modelo de plano de carreira da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e de todas as outras polícias do Brasil. Para você ter uma ideia, Lucas, a gente fez um cotejo, ou seja, uma comparação com os planos de carreira de todas as polícias civis do Brasil e nós identificamos esses parâmetros, critérios objetivos, não limitação de vagas. Você possibilita com que o servidor, ou seja, o policial, ele vá progredindo à medida em que ele vá alcançando determinados critérios. E que critérios seriam esses? Vou falar rapidamente aqui. São 4 critérios objetivos. O tempo, você precisa ter um tempo definido para poder preencher aquele primeiro requisito, para poder ser promovido, ou seja, você está privilegiando a experiência. Você tem uma avaliação de desempenho. A Constituição Federal prevê isso, que você tem que ser avaliado. Não adianta você chegar lá, fazer o seu serviço ali de maneira até mesmo não tão proativa, outro é muito mais proativo e quem é promovido é aquele, né, que conhece alguém, não aquele que desempenha melhor a sua atividade. Então, você ser medido ali no desempenho da sua função. Então, a avaliação de desempenho, qualificação profissional. Você tem que fazer um curso para ser promovido, entende? Então, você sai de um patamar da carreira para outro e a cada degrau que você vai subindo, você faz um novo curso para ir se qualificando e entregar um serviço ainda melhor para a população, estudando, se atualizando. Enfim, hoje você tem recursos tecnológicos que demandam você estudar o tempo todo para poder fazer uma investigação eficiente. E muitos crimes são digitais hoje. Exatamente. Isso demanda muito esforço do servidor e aquele que busca fazer isso precisa ter uma compensação, ou seja, uma promoção. E o 4º critério seria você não ter sido punido. É óbvio que você tem que ter uma conduta correta, tanto fora como dentro da instituição. Então, você não ter sido punido, não ter uma punição disciplinar nos últimos 12 ou 24 meses do período da promoção. E aí, dentro desse arcabouço de critérios objetivos, quando você preenche esses critérios, você vai ser promovido. Então, você sabe o que é que tem que fazer para ser promovido. O que é São diferente. bem objetivos e eficazes, realmente, porque tempo, desempenho, qualificação e a ficha limpa, né? Exatamente, aí você pegou o sentido. Veja que não é difícil de nós trazermos isso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, é necessário, só a Polícia Civil do Estado de São Paulo que não funciona mais dessa forma, né? Funciona do modelo antigo. Como é o modelo antigo? E aí a gente entra num ponto difícil, que a gente tem que fazer uma crítica à nossa própria instituição, mas é para melhorar. Hoje, você é promovido de terceira para a segunda, para a primeira classe, e quando você vai tentar chegar até o último nível da sua carreira, que é classe especial, que demanda ali você atuar em posições de gestão da instituição, no caso os delegados de polícia, né, diretor de departamento, até mesmo delegado geral, para você sair da primeira para a classe especial, só tem um critério: merecimento. E esse merecimento é por indicação de alguém. É muito subjetivo. Totalmente subjetivo. E a coisa se desvirtuou tanto... E entra a politicagem. Você chegou no ponto. Se desvirtuou tanto que você tem ingerências externas, ou seja, políticos indicando quem é que vai ser promovido ou não dentro da Polícia Civil. E veja o risco. Veja a porta que se abre para interesses inconfessáveis dentro da gestão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, é sobre isso que a gente vem trabalhando e é isso que a gente está combatendo. E, de outro lado, tem uma limitação de vagas nesse modelo de promoções. Para que alguém tenha uma vaga para alcançar a classe especial, que são 139 previstas por lei, alguém tem que sair. E os servidores da Polícia Civil, os servidores de uma maneira geral, têm até 75 anos para se aposentarem de maneira compulsória, né? Após 75 anos, você não pode mais ficar no serviço público. E é óbvio que muitos estão produzindo até essa idade. Tudo bem. Mas, para você abrir uma vaga para a classe especial, você só abre se alguém se aposentar, se alguém se aposentar de maneira compulsória, ou seja, com 75 anos, ou se falecer. Então, as vagas elas não abrem. Você tem uma vaga ou duas, no máximo, para a classe especial por ano em São Paulo. E você tem mais de 1.000 delegados qualificados para serem promovidos. Ou seja, não há uma oxigenação na gestão e nesses
cargos do alto escalão da Polícia Fica Civil. como se fosse uma oligarquia, né? Dominando as posições. Exatamente. Você usou um termo aí extremamente bonito, né? O pessoal fala também casta, né? É uma casta. Literalmente uma casta, né? A depender do modelo de país, você tem uma oligarquia. Entre interesses políticos mútuos, a isso. E quem paga a população, doutor, né? Quem paga o preço é a população. Sim, com certeza. Porque, veja, por força da própria Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 140, por força da própria Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, artigo 35, você tem uma previsão, isso é uma construção histórica, de que o mesmo plano de carreira para delegado tem que ser o mesmo plano de carreira para as outras carreiras da Polícia Civil, investigador, escrivão. Em São Paulo você tem 14 carreiras ainda, outra questão que precisa ser alterada. Então, veja, quando você tem um modelo que é obsoleto, anacrônico e, de novo, com interesses inconfessáveis por trás, para delegado, isso repercute para a instituição como um todo. Então, você tem a base da Polícia Civil também sofrendo essas ingerências. Um investigador de polícia lá de Presidente Prudente, por exemplo, ele tem que ficar correndo atrás de vereador, de deputado local para ser promovido. E onde é que a gente vai parar com uma situação como essa, de eventuais desvios de trocas, seja lá, seja na capital, seja em qualquer outra região do nosso estado? E a gente ouve, eu não falo isso, não é tirando da minha cabeça, eu ando todos os DINTERs, só para você entender, é a repartição espacial da gestão da Polícia Civil. Então, DINTER 1, DINTER 2, são 10 DINTERs, que são diretorias regionais. E aí a diretoria tem delegacias seccionais, tem unidades policiais, enfim, que é aquela ideia de hierarquia de gestão, né? Então, pois bem, eu andei já todos os DINTERs por mais de uma vez e toda vez que eu vou por lá são as mesmas queixas, seja dos policiais, que hoje a gente tem uma coordenação, né, dentro do Fórum Resiste Polícia Civil em relação às outras carreiras, seja dos delegados de polícia se queixando em relação às ingerências, ou seja, as influências dentro do plano de carreira da Polícia Civil. Isso precisa mudar. E como que a gente consegue? Quais são as maneiras mais eficazes de a gente poder mudar isso passo a passo, doutor? E quais políticas públicas são necessárias? Como é que a população pode se mobilizar? Como as polícias podem se unir, né? Seja PM, seja Polícia Civil. Como é que a gente resolve esse problema todos juntos, doutor? Que legal, que bom que você fez essa pergunta. Em 18 de novembro do ano passado, nós encabeçamos uma grande manifestação lá no Largo São Francisco. Parabéns, doutor. Eu vi isso. Obrigado. E pela primeira vez na história aqui do Estado de São Paulo, as polícias se uniram. Eu lancei inicialmente um movimento como Polícia Civil, dentro do Fórum Resiste, que já é essa união entre delegados e todas as carreiras da Polícia Civil ali buscando objetivos comuns, a exemplo do plano de carreira. E quando nós lançamos, foi engraçado porque as lideranças dos policiais militares me ligaram, né? Doutor, a gente pode participar também, os policiais militares? Eu disse, claro, vocês serão muito bem-vindos, porque, embora nós estejamos em instituições distintas, as nossas dores são as mesmas. É desvalorização salarial, é o plano de carreira que precisa ser ajustado, é jornada de trabalho, ou seja, tem eixos sobre os quais a gente precisa trabalhar para melhorar as instituições. Então, vieram os policiais militares. Quando a gente anunciou policiais civis e militares juntos, vieram os policiais penais também. Podemos participar também? Eu digo, claro, vocês serão muito bem-vindos, e nós fizemos um grande movimento. Em decorrência desse movimento, nós fomos chamados ao Palácio dos Bandeirantes. Eu tive uma reunião direta com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e nessa reunião nós apresentamos essas pautas. E olha que interessante, eu não chego para um local em que a gente vai reivindicar apenas com ideias. Eu chego com um problema na mão e uma possível solução na outra, que é um projeto, uma minuta de projeto de lei. Nós apresentamos ao governador Tarcísio quais são os eixos fundamentais que nós precisamos melhorar nas instituições e na Polícia Civil ainda mais, para a gente prestar um serviço com maior eficiência para a população. Pois bem, apresentamos, temos as minutas já redigidas por todos nós, consensuais, minutas em que os policiais acordaram ali, e a gente precisa ter uma contrapartida do governo de adesão a essas minutas.
Mas a gente encontra entraves dentro da própria administração da Polícia Civil, que não quer mudar esse plano de carreira, por exemplo. E aí fica aquele jogo de um ou outro aqui cavando uma falta, sabe? Para as coisas não evoluírem. Então, a gente fica sempre nessa tensão. E o que a gente precisa, respondendo definitivamente a tua pergunta, é que o governador do estado de São Paulo adira, ou seja, tome as minutas que nós elaboramos, consensuais, tecnicamente, jurídicas, da parte jurídica, ok, constitucionais, com baixíssimo impacto, que a gente pede o possível. Tem o desejado, mas tem o possível. A gente está em busca do possível, fazendo reformas de maneira progressiva. Então, e concretas, reais. E concretas, reais, com base na realidade daquele policial lá de Presidente Prudente, daquele policial aqui... Que o senhor mais que ninguém conhece, né? Que a gente conhece, sim. Fazendo uma comparação, um estudo comparado com o Brasil inteiro, também com outras instituições, então a gente apresenta as soluções factíveis, tecnicamente, eu diria até que perfeitas, e de outro lado você tem um ou outro jogador do nosso mesmo time cavando falta ou até mesmo embolando o meio de campo ali para as coisas não avançarem, justamente para não ter uma mudança nesse modelo que é de interesses inconfessáveis no plano de carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, essa é a nossa briga de hoje. O tempo é curto, porque nós temos até o dia 7 de abril deste ano para que esse projeto que a gente defende, seja encaminhado para a Assembleia Legislativa e aprovado por conta da lei eleitoral. Então, nós estamos num momento decisivo para a história, não só da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas da população, que precisa ter uma polícia moderna, motivada, transparente, para enfrentar os desafios da criminalidade atual. Bom, parabéns, doutor, por toda essa luta e vai dar tudo certo. Tomara. E o senhor, né, com toda a sua influência, com todo o seu engajamento, o senhor como presidente da Comissão de Delegados de São Paulo, doutor, conta pra gente sobre a sua trajetória, como o senhor chegou lá? Olha, bacana, desde PM, né? até o senhor chegar a ser presidente da Comissão de Delegados, até o senhor conseguir mobilizar todo mundo no Largo São Francisco. Como foi essa trajetória, doutor? Legal. Olha, hoje eu sou delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Antes disso, eu fui investigador, ou seja, agente, comissário da Polícia Civil lá de Pernambuco. Antes disso, eu fui soldado da Polícia Militar de Pernambuco. Antes disso, eu fui embalador de uma loja de eletrodomésticos, que foi meu primeiro emprego lá em Pernambuco, né, de carteira assinada. Eu tinha 17 anos e 8 meses. Né? Que legal. Você sabe que para você trabalhar de carteira assinada, você precisa ser dispensado do Exército, porque as empresas não te contratam. Né? Então, os jovens aí estiverem vendo, né, quando ele vai atrás de emprego, por exemplo, numa loja, como eu fui, né, para ser embalador de loja, eles dizem, você já foi dispensado do Exército? Porque qual é o medo? Se eventualmente você é chamado para servir ao Exército, a empresa ela fica com uma obrigação ali, né, sem ter aquele funcionário. Mas isso é um detalhe. Aí voltando aqui para a nossa situação, né? Então eu iniciei minha carreira profissional formal com 17 anos e 8 meses de idade, como embalador de uma loja de eletrodoméstico lá no centro de Recife. E aí, enfim, passei para soldado, investigador, delegado hoje. E quando eu cheguei em São Paulo, a minha primeira necessidade, assim, o que me impulsionou a enveredar nessa atividade classista, de representar os policiais, foi justamente por eu ter identificado já na academia de polícia que o modelo do plano de carreira aqui no estado de São Paulo precisaria ser alterado, que os salários são baixíssimos, que a jornada de trabalho do policial civil aqui de São Paulo não se compara a de qualquer outro estado. E sem demérito nenhum, mas o policial civil do estado de São Paulo e os militares também são os que mais trabalham em relação à demanda. São Paulo é gigante. Você cobre, por exemplo, quando eu fui trabalhar lá na área dos 50DP, no Itaim Paulista, na zona leste aqui de São Paulo, a gente tinha uma delegacia que no plantão cobria uma área para mais de 1 milhão de pessoas. E é um delegado, um investigador, um escrivão e mais uns 2 agentes ali
É impossível para você fazer uma atividade ali, né, com esse volume de demandas e de pessoas para cuidar e com equipes reduzidas. Então, eu identifiquei rapidamente que o Estado de São Paulo tinha essa precariedade nesses eixos e, em cima disso, eu já comecei a redigir projetos já na academia de polícia, recém-chegado e com aquela perspectiva de vamos mudar essa realidade. Já um jovem sonhador, né, doutor? E aí a gente redigiu os projetos, eu lancei esses projetos publicamente, né, projetos inteiros de lei, né, abordando os eixos. Inicialmente eram 3 eixos, era remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho. Hoje a gente já evoluiu, de acordo com essa experiência, a gente está com previdência, saúde dos policiais civis e prerrogativas, né? Então a gente tem 6 eixos de atuação aí para buscar aperfeiçoar a polícia. E foi assim que tudo começou. Já na academia de polícia, a gente fazendo projeto com essa inquietação de tentar mudar essa realidade. Que legal, doutor. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. E, doutor, falando, né, sobre todas essas mudanças importantes para desenvolver a polícia, também tem a parte digital, né? A polícia, ainda mais em São Paulo, precisa desenvolver a parte digital. Muitos crimes são cibernéticos. E a gente tem a lei de 1979. Entre 1979 e 2026 aconteceu algo chamado internet. Então, né, o senhor o senhor é muito engajado nessa pauta, né, doutor? Então, como é que a gente consegue deixar a polícia cada vez mais, né, cada vez mais engajada com o mundo digital, com crimes digitais? Como é que a gente consegue, né, educar a polícia de maneira digital? Isso é importantíssimo. O crime mudou. Eu vou te trazer alguns dados aqui. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você tem um crescimento de 408% nos crimes de estelionato no Brasil. 408%? De 2018 a 2025. Veja Deus. Só. Aí vê que é interessante. A pandemia também contribuiu para isso, né, doutor? Todo mundo em casa, quarentena. Exato. Então, são diversos fatores. Um dos fatores é que a bandidagem vai pelo mais fácil, óbvio. Então, veja. Se o bandido ele pega uma arma de fogo, tem que sair na rua para colocar a arma em alguém, depois garantir a subtração daquele objeto, fugindo e tal, ele corre muito risco de ser pego. Agora veja como é diferente. Se esse mesmo bandido ele aprende a fazer um golpe no computador de casa, você acha que ele vai sair na rua de mão armada para ir roubar? No anonimato, escondido, com maiores dificuldades ainda para a polícia poder localizar, individualizar a conduta, comprovar que praticou um crime, né? E você tem a tecnologia sendo utilizada para o bem e para o mal, né? Então, veja, o criminoso ele foi mudando também de concepção. Isso é explicado já de uma teoria antiga de Gary Becker, né, que fala da teoria econômica do crime. O criminoso avalia algumas coisas para ver se vale a pena ou não. E aí ele vai para o mais fácil. Então, veja, a tecnologia surgiu, o criminoso se apropriou da tecnologia e, de certo modo, está migrando. Ele não deixa de praticar crime violento, né? Quem é violento, enfim, sempre. Mas ele vê que ali ele tem a possibilidade de um ganho maior pela escalabilidade. Se ele tem que sair à rua, praticar um crime, outro, ele perde tempo. Aqui no computador ele pode fazer isso em larga escala, então ele pode jogar um robô para fisgar vítimas, 3.000, 4.000, é ilimitada a quantidade de vítimas. Vítima por vítima, que tem uma quantidade X na carteira, ou se bloquear o cartão, não tem mais isso. Vai direto na vítima. Exato, e ele tem a engenharia, né? Existe toda uma engenharia social para os golpes. E aí ele aplica esse golpe, ele tem uma alta rentabilidade, ele tem baixa possibilidade de ser pego, a pena é branda e isso compensa. Então, eu estou explicando aqui o fenômeno dos crimes digitais, da tecnologia sendo utilizada pelo bandido. E como é que a gente pode utilizar a tecnologia por parte da polícia? Com qualificação profissional, que é isso que a gente defende. A partir do momento em que você estimula o policial a ser recompensado com uma promoção, pelo fato dele se qualificar, realizar um curso, dentro da grade desse curso, você pode introduzir as matérias que são necessárias para a sociedade hoje. E aí a gente vem com as matérias de tecnologia,
óbvio. Então, treinar esse policial para ele poder se adaptar às investigações em ambiente digital é totalmente diferente do ambiente de rua, né? A investigação que eu fazia quando eu era investigador lá em Pernambuco é diferente. Pra você ter ideia, quando eu saía às ruas lá em Pernambuco como investigador para entregar uma intimação, ou seja, chamar alguém para ir na delegacia por conta de um crime que cometeu, por ter testemunhado um crime, eu utilizava ainda a lista telefônica, né, com mapa. Então a gente fazia o roteiro com base no mapa, né, isso há mais de 15 anos atrás. Hoje você tem o GPS, você tem possibilidade de fazer investigações do seu computador sem precisar sequer ir à rua. Você pode fazer isso por fontes abertas, Instagram, Facebook, fazer pesquisas em redes para você poder trazer vínculos de pessoas, ligar pessoas que se seguem no Instagram, que estão juntos, que eventualmente praticaram um crime junto. Então você vê hoje uma janela de oportunidade imensa de realizar investigações pelo meio tecnológico e, infelizmente, nem todos os policiais estão preparados para esse novo cenário. Então, tem todas essas questões aí. Qual é a maneira mais eficaz, doutor, da gente poder educar e preparar os policiais para esses cenários? Primeiro, uma grade de formação em que a gente tem um peso muito maior para esse tipo de ferramentas e de investigação. É óbvio que a gente não pode deixar de lado a questão do dia a dia do policial, de treinamento de tiro, de armamento, de abordagem policial, porque isso faz parte da nossa essência. É um grupo de coisas. Né? A nossa formação tem que ser multifacetada, ou seja, a gente tem que abordar diversos temas, né? Violência de gênero, que a gente precisa ter uma formação muito consolidada para mudar esse cenário de feminicídios, né? Para que os policiais estejam preparados, até mesmo do ponto de vista pessoal, né? De entender que essa pauta é importante para o Brasil, para a população. Então, são aspectos de uma formação atual que precisam ser considerados. Então, você precisa ter, além da grade, estrutura, ter equipamentos para que você tenha a formação desses policiais, né, de uma maneira minimamente ali confortável. A Academia de Polícia aqui de São Paulo, só para você ter ideia, Lucas, precisa passar por uma reforma estrutural. Ela fica situada ali no campus da USP, é um prédio maravilhoso, mas é antigo, precisa passar de reformas nos banheiros, precisa passar por reformas nas salas de aula. Você tem hoje concursos muito grandes e nesse ponto a gente tem que enaltecer o governador Tarcísio de Freitas, que fez diversas contratações, e esses policiais eles são colocados lá e eles precisam ter uma estrutura para a formação, precisam ter equipamento, precisam ter munições para atirar, precisam ter softwares, hardwares que funcionem, a gente precisa ter computadores potentes para que essa investigação tenha uma fluidez. Hoje, como é que a gente faz para investigar? É praticamente, sabe, uma odisseia lá de Homero. Você entra em mares revoltos e passa por tempestades e não consegue. 1 milhão de obstáculos da natureza. 1 milhão de obstáculos da natureza e humanos para você desenvolver o seu trabalho. Então, essas dificuldades, elas são básicas, né? Você vê aí a discussão no Congresso Nacional da PEC de segurança pública, de mudança na Constituição, são medidas extremamente importantes que precisam ser realizadas para pavimentar o caminho, mas se você não resolver o básico das polícias, a gente vai continuar assim, tipo o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? A base que mantém tudo. Exato, exatamente. São o ser humano policial. Se falar de estrutura, se falar de alteração legislativa e deixar de lado o ser humano policial... Que é de onde vem tudo, realmente. Exato. A gente não avança, né? É um trabalho humano, todo trabalho é humano. Antes das máquinas tem o humano. Então é sobre relações humanas, é sobre atividade humana, tudo isso. Exatamente, exatamente. É a base. E você pode ter a tecnologia maior do mundo. Se não tiver um humano ali conduzindo as coisas, a gente pode ir aí por caminhos que não são desejáveis, né? Também. Exato. Né? É sobre aquela relação humana que assim, é a parte, né, uma das partes mais belas da polícia, né? A polícia poder interagir com a vítima, poder ajudar a vítima, aquele relacionamento próximo do policial com a vítima, de poder acompanhar todo esse processo, é a parte muito bonita. E sabe, é isso que faz com que a gente desenvolva a nossa atividade mesmo diante de todas as dificuldades.
Quando você faz uma investigação de um roubo, de um estupro, que você vai vencendo passo a passo, etapa a etapa, descobrindo fio por fio daquele caso, e você chega naquele momento em que diz, tá aqui, aconteceu no dia tal, no local tal, foram tais pessoas envolvidas, temos testemunhas que presenciaram isso, que estão ali com depoimentos, com testemunhos fortes, que quando você faz o link de todas essas coisas, você consegue dizer, olha, eu entreguei para a sociedade a solução de um crime que parecia impossível. Sabe? Quando você vê as imagens de um crime e todo mundo fica se perguntando quem foi, como foi, quando foi, quem está envolvido. E o trabalho policial é que entrega essa verdade possível, né? Nunca a gente atinge toda a verdade de um caso, mas é a verdade possível de atingir, que a gente não consegue reviver o passado. É a melhor hipótese, né? Seguindo o processo científico. Seguindo um método científico, exatamente. Não é achismo, é método, é comprovação. E tudo que a gente faz passa por um processo muito grande ali de tensão. Você tem defesa, você tem fiscalização, Ministério Público, Poder Judiciário, eles analisam tudo ali que a gente faz, né? Então, quando você faz bem feito e você entrega esse resultado, eu digo que não tem melhor profissão no mundo, sabe? E dentro dessa perspectiva, é como se você realizasse uma mágica, né? Então, tá ali o crime. Impossível de saber quem foi, como foi. Você faz todo aquele trabalho e depois você olha aqui, a mágica acontece e você desvenda todos os passos dessa mágica, de como isso foi feito. Então é muito legal, é muito bacana. Processo belíssimo, né? É muito bom. O processo é muito bom. E o senhor que tocou na questão da violência de gênero, doutor, o senhor também trabalhou um tempo na Delegacia da Mulher, certo? Sim. Como foi esse processo? Foi muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei 1 ano e meio na Delegacia de Defesa da Mulher e eu digo o seguinte, Delegacia de Defesa da Mulher é um laboratório de mentes humanas. Você quer conhecer de gente, de pessoas? Vai trabalhar lá na DDM. Porque você vive com o núcleo da sociedade. Você convive ali, né, com o núcleo da sociedade, que é a família, em diversas configurações. E, além disso, você está lidando com os problemas daquele núcleo. Então, não chega coisa boa na DDM. Sempre chega um problema que a gente não mede em grau maior ou menor. Todo problema lá que chega na DDM é importante. Seja de um caso que não tem uma necessidade de atuação criminal, por exemplo, pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia, você tem uma repercussão civil ali. Ele não é um crime por essência deixar de pagar, né? E enfim, o único resquício que você tem de prisão civil no Brasil é por dívida de pensão alimentícia. Mas deixa eu te dar um outro exemplo que não tem qualquer relação com prisão. Visita. A gente se separou e aí o meu ex-marido ficou com o meu filho e ele não me entregou no dia e no horário que estava previsto pelo juiz. Isso já aconteceu mais de 1, 2, 3 vezes. E aí você tem casos como esse que você recebe numa DDM que inicialmente, aqui em tese, você não tem uma necessidade de atuação criminal. Não é crime atrasar, né, na devolução do filho por força ali de uma separação e do que ficou estabelecido na sentença. Pode ser que tenha uma justificativa, pode ser que não tenha, enfim, pode ter um contexto ali de violência contra a mulher, seja psicológico, seja patrimonial, ou enfim. Então, você tem que analisar situações como essa numa DDM, além de casos graves, né, como estupro, como feminicídio, como lesão corporal. Então, você lida com essas situações ali que ocorrem o tempo todo, nesse minuto aqui está acontecendo, e isso necessita que você atue com
com muita vontade ali de entender de fato o que está acontecendo e que você também se prepare para não levar aquela carga emocional para casa, né? Eu gosto muito eu tive uma aula que uma policial trouxe a seguinte situação: olha, quando você sai da sua delegacia, da DDM, por exemplo, ela dizia, eu faço da seguinte forma: quando eu chego em determinado percurso para chegar na minha casa, eu imagino que tem uma cortina, que depois que eu passo daquela cortina, eu tenho que deixar tudo que ocorreu na delegacia para trás. Meio que um gancho psicológico. Um jogo mental que ajuda. Um jogo mental para você deixar os problemas que você vivenciou ali, que não são fáceis. Imagina você, Lucas, está no seu plantão, chega a polícia militar com um pai que estuprou uma filha de 8 anos. E o indivíduo está ali na sua frente. Praticou todo tipo de sexo com a própria filha. Você é ser humano, você é policial, mas você também é ser humano. Como é que você vai lidar com uma situação como essa? Então a gente tem que estar preparado psicologicamente, tem que estar muito bem qualificado para poder atuar, amealhar provas, ou seja, juntar provas ali para deixar um monstro como esse na cadeia. E, de outro lado, a gente precisa de soluções legislativas, que é aquela discussão, né, de, olha, o que é que a gente tem que ter no Brasil? É bandido morto, bandido preso, bandido ressocializado? Né? Aquela discussão, né? Bandido bom é bandido morto? É bandido preso? É ressocializado? O que o senhor acha? As 3 opções. Depende de cada caso, o senhor acha? Depende de cada caso. Eu tenho até explicado sobre isso. Bandido bom responda a pergunta, morto, preso, ressocializado ou as 3 opções? As 3 opções. Você tem situações que você não tem saída. Eu participei do investigação criminal aqui, da outra vez, analisando uma situação de sequestro, né, de refém. Então, veja, o criminoso está ali numa situação tão excepcional, né, ou seja, tão fora do comum, que ele pode matar a vítima a qualquer momento. Então, se você, seguindo o protocolo de atuação em casos como esse, de sequestro, com refém, visualiza que você tem uma oportunidade de resolver preservando a vítima e que, para isso, você só tem uma saída que é, de fato, eliminando o criminoso, você tem que ter essa oportunidade e essa possibilidade de resolver. Você, numa situação de legítima defesa, sua ou de outra pessoa, né, diante de um roubo, por exemplo, o criminoso está ali subtraindo algo seu e você, em um momento ou outro, vê que ele vai atirar em você, você vai lá e consegue tomar a arma dele e atirar no bandido. Então, estou te dando aqui possibilidades de que bandido bom é bandido morto. Esses bandidos eles têm que serem mortos, porque não há outra saída, inclusive. E eu estou observando, nesse caso, os direitos humanos. O direito humano de legítima defesa, sua ou de outra pessoa. Então, percebe que não há essa questão binária, né? De, não, ou é uma coisa ou é outra. Não, pode ser várias coisas dentro desse cenário da análise, inclusive jurídica de casos. Então, esse bandido, dei aqui exemplos do bandido bom, bandido morto. Né? O bandido que tem ali uma organização criminosa sob o seu domínio, que tem áreas conflagradas, ou seja, Rio de Janeiro. O cara é dono do território. Esquece o Estado. Ele é o dono do território. Ele manda. É um Estado paralelo, é um Estado dentro do Estado. Estado dentro do Estado. Ele mata quem ele quiser. Ele toma dinheiro do comerciante que ele quiser. Ele estupra crianças a hora que ele quiser. Entende? E esse criminoso, ele entra em confronto, por exemplo, numa operação policial. Ele não se rende. Ele vai defender o território dele, ele está com fuzil, ele está com uma estrutura de outros criminosos também altamente armados. Então, no momento em que um indivíduo desse é eliminado, você tem aí também a defesa de um direito humano da sociedade. Percebe? Se ele se render, ótimo.
Tem aí alguns presos que preferiram se render. Mas se ele opta por enfrentar o Estado, inclusive de maneira armada, aí é aquela questão que a gente simplifica para a linguagem popular, né? Ou ele ou nós, né? Então é melhor que seja ele. Aí é uma guerra. Exato, é uma guerra. Você falou tudo. Então veja, são exemplos de bandido bom, bandido morto. Mas tem bandido bom, bandido preso? Tem. Eu gosto da seguinte perspectiva. Quem é muito extremista, né? Eu não gosto dos extremos. Eu não gosto. Ou uma coisa ou outra. Cada contexto tudo tem equilíbrio. Exato. Equilíbrio é a palavra, né? Então, não é a mesma resposta para toda a situação, né, doutor? O senhor, como um grande policial, sabe, resolvendo diferentes crimes, diferentes casos, não tem uma resposta sempre. Não tem uma resposta padrão, a gente tem que analisar caso a caso. Vou te dar um exemplo. O cidadão, a pessoa que, óbvio, na concepção dela, todo bandido tem que ser morto, porque é assim. Aí eu coloco a seguinte situação, e as questões que são um pouco mais palatáveis, por exemplo, embriaguez ao volante, você comete um crime. Então, se você defende bandido bom, bandido morto, se dirigiu embriagado, praticou o crime de embriaguez ao volante, logo você tem que ser morto. Outras situações, até mesmo que o próprio ordenamento jurídico dá um tratamento mais flexível. Você vai ter ali situações em que a medida extrema talvez seja injusta, né? Talvez seja injusta. Talvez aquela pessoa não praticou um crime em que tem uma repercussão social muito forte. Um furto. Você vê a evolução do direito. O direito é tão interessante que você tem um furto por bagatela, né? Aquele furto que você furta um pedaço de carne para alimentar o seu filho. Crime famélico. O crime famélico, roubou uma galinha, aquela história toda lá. Né? O próprio ordenamento jurídico foi evoluindo para dizer, olha, isso daqui é crime, mas não se aplica pena, porque estava numa situação ali que é aceitável. Então, você tem modulações dentro do próprio direito em que as soluções já existem, elas estão aí, não precisa você fazer grandes revoluções para melhorar a segurança pública. De outro lado, ressocializar é importante? É importante, porque você não vai ter prisão perpétua no Brasil, a não ser que você mude a Constituição Federal, derrubando ela e colocando outra em cima. Porque é uma cláusula pétrea, né, como a gente fala. Lá na Constituição tem coisas que não pode mudar. Uma delas é essa questão de prisão perpétua. Não tem prisão perpétua no Brasil. Pena máxima é 30 anos, certo? Tem 40 já tem pena de 40 anos. E a legislação, por conta aí da segurança pública ser uma prioridade, está evoluindo para deixar pessoas presas por mais tempo. Eu defendo isso. Eu defendo. Pegou uma pena de 30 anos, passa 30 anos preso. Pegou 40, passa 40 anos preso. Precisa ter benefícios para ressocializar? Precisa. Mas, em determinadas situações, será que isso vai trazer uma repercussão positiva para a sociedade? Eu preciso ter progressão de pena para esse cara que é o dono do morro? Suponhamos que ele não é preso, não é morto, ele é preso. Né? Opção 1, morto? Não foi morto. Se rendeu, foi preso. Esse indivíduo, ele, por toda a gama de crimes que ele já praticou, ele merece ter uma chance de ter vários benefícios durante o cumprimento da sua pena? Ou a gente precisa deixar esse indivíduo encarcerado mesmo, porque ele é extremamente perigoso, ele tem núcleos, ele tem relações. A menor brecha que você dá para esse indivíduo, ele vai praticar crimes e vai trazer uma lesividade grande para a sociedade, entende? Então, assim, precisa ressocializar? Precisa, mas esse indivíduo vai ser ressocializado mesmo de verdade com benefícios? Ou depois que ele pegou 30 anos, cumpriu 30 anos, sabe? Que é a questão da discussão sobre progressão de regime. Ressocialização, progressão de regime. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Eu vim lá de Pernambuco, sou de família humilde, e eu tive amigos que conviveram comigo durante a minha adolescência e que foram presos. Extremamente humildes. Eu vou até te falar aqui um caso de um amigo que a gente convivia. Ele era trabalhador, nunca
teve a oportunidade de estudar, porque ele tinha que manter a família. Ele era soldador. Trabalhou a vida dele inteira. E na fase adulta, com outro amigo mais próximo a ele, que também tinha a mesma profissão, resolveram furtar cabos de alta tensão que tinha cobre dentro dos cabos para vender esses produtos. Praticaram um crime grave? Sim, porque quando você furta esses fios, você tem uma repercussão direta na sociedade, porque você deixa as pessoas sem energia. Beleza. Mas ele praticou violência para realizar esse furto? Não. Não botou arma em ninguém, ele foi lá de noite, subiu, tirou os fios, furtou. Beleza. E aí ele foi preso. Eles foram presos. Nunca tinha sido preso na vida. Nunca teve nenhuma passagem. Em um momento da vida ele achou que isso era vantagem e foi lá e realizou. Pegou uma pena de aproximadamente 3 anos. Cumpriu a pena dele e depois foi colocado de volta para o convívio com a sociedade. E de lá para cá nunca mais praticou crime. Então, esse, entre aspas, criminoso, ele tem que ser morto? Ele tem que ficar preso por 40 anos? Ou será que tem como ressocializar numa situação como essa? Você percebe? Eu não estou falando de um caso. Eu estou falando de milhares de casos no Brasil que têm essa perspectiva. Assim como milhares de casos que têm a perspectiva também de que, olha, nessa situação aí era melhor nem estar vivo. Crimes sexuais, por exemplo, graves, com crianças, enfim. Então, você tem que analisar a situação. Então, eu sou muito crítico a esses discursos aflorados sobre segurança pública, extremos, em que é bom de ouvir. A gente gosta de ouvir a título de entretenimento, mas a título de realidade, de solução... Na prática é outra coisa. É outra coisa. E a pior coisa do mundo é você trabalhar mal o princípio da igualdade. Tratar os iguais de maneira diferente ou os diferentes de maneira igual. É complicado isso, né? E, doutor, quando o senhor estava na frente de alguém que estuprou a filha de 8 anos, naturalmente o senhor estava sentindo muita raiva, muito ódio, muito desprezo. Como que o senhor controlava isso para poder seguir os protocolos e entrevistar a pessoa de maneira normal, né? Como que o senhor fazia isso? Qual que era o processo do senhor para conseguir se controlar e seguir o protocolo? Que é muito difícil numa situação dessa. Sim, é muito difícil. Eu primeiro colocava na frente o profissionalismo. Eu entendi o seguinte: se eu sair da linha, eu posso beneficiar esse criminoso. Eu vou ser muito sincero para você. Se eu desse um soco, batesse, fizesse qualquer coisa, eu correria o risco desse criminoso ser beneficiado na saída da audiência de custódia. De dizer que foi agredido na delegacia e que, por essa razão, a prisão dele estava em uma situação flagrancial ilegal. Percebe? Isso é um aspecto. Afinal, era tudo que ele queria. Era tudo que ele queria. E a gente é provocado o tempo todo por criminosos. Nessa situação específica que eu estou te dizendo, não aconteceu. Era um cara, enfim, um monstro, mas ele tinha convicção também de que ele era um monstro. Então, ele não provocou, não, ele ficou na dele, enfim. Então, você tem que ter essa frieza, você tem que ter essa capacidade de entender que aquilo ali é um jogo mental, né? Então, você não pode perder a sua linha. E em relação a esse caso específico, e a tantos outros que eu vivenciei na DDM, né? Feminicídio, própria lesão corporal, enfim. Em relação a esse caso, a gente se pauta dessa forma: deixa eu fazer o meu melhor para que esse cara fique o máximo de tempo possível na prisão. Então, é fazer bem feita a questão da oitiva dele, sem a gente colocar nossos instintos para fora. É você juntar o máximo de provas possível, testemunha, fazer toda a materialização, ou seja, o roteiro de como as coisas aconteceram, porque é importante. Você ali como um delegado, como um policial, você roteiriza fatos passados, né?
óbvio, fatos passados, estou sendo até redundante, né? Você vai pegar aquilo que aconteceu e vai mostrar, olha, e demonstrar e comprovar. Então, isso tem que estar muito bem feito para que esse criminoso não tenha brecha do ponto de vista da defesa, porque a defesa também vai atuar. Todo mundo tem o direito de uma defesa. Então, é isso que me direciona, sabe? E eu aprendi uma coisa nesse tempo de polícia, e principalmente como delegado, que você tem a responsabilidade, né? A caneta está na sua mão e se você vai colocar um bandido na rua ou prender um inocente, a responsabilidade é sua. Então, você tem que sempre ter isso em mente. Quando eu vou atuar na minha atividade fim, eu tenho isso em mente. Eu quero entrar no meu plantão e sair tendo a certeza de que eu não coloquei um inocente atrás das grades e que eu não soltei um criminoso. Então, é isso que me direciona. E, doutor, voltando para a questão dos crimes digitais, o senhor sabe o que está acontecendo, né, com todo o caso do Discord, que é uma pauta aqui muito importante para o canal. O que o senhor acha do caso do Discord? O que a polícia tem que fazer em âmbito digital para prevenir esses crimes, doutor? Olha, primeiro passo, infiltração. Você tem que ter, e aí a gente volta para a pauta da qualificação, você tem que ter policiais qualificados, com ferramentas legais, para, por exemplo, termos infiltração nesses ambientes, né? Termos policiais que estejam inseridos nesse contexto para entender como é que as coisas estão evoluindo ali naquele tipo de atividade criminosa. Você precisa ter, portanto, um foco voltado e muito específico, muito especializado para esse tipo de atividade criminosa. E olha, outro passo importante é entender que a repercussão disso só tende a aumentar. Você tem o ambiente digital como algo escalável. Então, se você já tem contextos de crimes absurdos acontecendo hoje, a tendência é que isso evolua e não diminua. Se nós não tivermos uma força e uma inteligência, aí é onde está o ponto, uma inteligência por parte do Estado para poder fazer um contraponto a essas atividades. Então, eu diria que o mais importante, portanto, é você ter inteligência, você ter qualificação e você ter uma base legal que privilegie muito mais as vítimas do que os investigados ou os criminosos, porque o Brasil ele tem uma legislação, e você já vê um movimento em contrário hoje, tentando, de certo modo, minimizar esse problema, né? Uma legislação muito favorável aos direitos de quem pratica crimes, né? É importante, é uma evolução dos direitos humanos, mas a gente tem que dar uma modulada nisso, porque no Brasil você tem muitos benefícios para quem pratica crime, né? E pouca estrutura, pouca qualificação, pouca valorização para quem enfrenta o crime. Então, essa briga está desigual hoje. E, doutor, voltando para a questão da lei orgânica, como que está o andamento da lei orgânica? Depois do 7 de abril, vocês vão mandar para a LESP. E depois disso, doutor, como é que as coisas vão desenrolar? Como é que o senhor vê esse futuro da lei orgânica, doutor? A gente espera que o governador Tarcísio de Freitas encaminhe nosso projeto de lei para a Assembleia Legislativa, passando pelo nosso crivo anterior, para a gente entender se ali tem a contemplação daquilo que a sociedade e os policiais precisam. E, de maneira resumida, nós precisamos ter disposições gerais nessa lei, a gente precisa ter princípios, novos princípios para a Polícia Civil, princípios relacionados até mesmo gestão, para a gente ter uma adaptação da Polícia Civil aos tempos atuais. A gente precisa ter diretrizes para colocar a Polícia Civil num rumo, num caminho. Ela precisa saber onde ela está hoje e onde ela quer chegar daqui a 10, 15 anos. Então, você faz isso com diretrizes, estabelecendo, por exemplo, como um foco a investigação tecnológica, preparar essa polícia para ela ir nesse caminho, que é mais eficiente e que precisa. Você precisa ter competências, ou seja, atribuições da Polícia Civil ali observadas. A gente não pode ter a Polícia Militar o tempo todo tentando fazer aquilo que a Polícia Civil hoje tem como competência e atribuição constitucional para fazer, que é a investigação criminal. Ela já tem essa expertise, então a gente precisa dos investimentos para investigação na Polícia Civil, não pegar recursos e colocar na Polícia Militar para ela passar a desenvolver uma atividade dessa natureza.
Então, você tem isso ali nas competências, ou seja, atribuições. Quem faz o quê na área da segurança pública? E a Polícia Civil é a polícia investigativa. É ela que faz esse processo de desvendar o crime. Polícia Militar faz aquele trabalho de prevenção, de ostensivo, extremamente importante também, que precisa ser valorizada da mesma forma. Você precisa ter uma estrutura organizacional básica da Polícia Civil, saber como é que você vai distribuir os departamentos, ver o que é importante hoje para a gestão da Polícia Civil a título de estrutura, né? Você tem a Polícia Técnico-Científica, de outro lado, que está tentando ser alçada na Constituição Federal como uma polícia independente, então entender qual é o cenário que vai se desenhar dentro dessa nossa lei orgânica em relação a esse tema é importante. Na minha visão, enquanto a Polícia Técnico-Científica não se tornar autônoma lá na Constituição Federal, o cenário que existe hoje em São Paulo ele é precário, né? Você tem a Polícia Científica que não está dentro da Polícia Civil 100% e não está fora 100%. Então, isso afeta um pouco a comunicação? Afeta inclusive as relações entre os profissionais, né? Então, a gente precisa... trabalho de mão dada. Exato, e precisa ser. Então, na nossa visão, tem que haver uma flexibilidade em relação a isso, porque ficou dessa forma na Lei Orgânica Nacional. Pode ficar dentro da Polícia Civil, pode ficar fora da Polícia Civil e está tudo bem. Só que a gente precisa ter um desenho disso na nossa lei orgânica de maneira flexível. Essa é a minha posição. E aí você precisa ter os direitos, garantias e os deveres dos policiais previstos nessa legislação. E, além de tudo isso, o novo plano de carreira, que eu reputo que é o mais fundamental nessa legislação. O plano de carreira. Para que a gente tenha essa mudança de cenário, de cultura institucional em relação ao mérito, em relação à previsibilidade, em relação à recompensa para aqueles que se dedicam e que preencheram critérios para evoluir na carreira, né? Então, tudo isso vem de uma maneira estruturada. A gente fez minutas, fizemos várias configurações de minutas, né? Ou seja, de texto, de lei, de projeto. Já debatemos, redebatemos com o governo e agora a gente precisa de uma tomada de decisão. O que é que a gente precisa hoje? É uma tomada de decisão. Porque quem tem a responsabilidade para mandar um projeto para melhorar a Polícia Civil do Estado de São Paulo para a Assembleia Legislativa é o governador, só ele. Não, o deputado tal fez um projeto e é fumaça. Não funciona, porque ele não tem a atribuição de mudar a ordem jurídica dos servidores do Poder Executivo, ou seja, dos policiais, né, que estão vinculados ao governador. Então, só quem tem a caneta na mão, a possibilidade de resolver esses problemas é o governador do Estado de São Paulo. Nesse caso, né, no caso da polícia, seria mais o executivo. Exatamente. Né? Que é o chefe do executivo. A polícia está no executivo, a polícia está no legislativo, então cria uma certa distância, né? Exato. E o legislativo aprova a lei após um debate, enfim. E esse tempo está se esvaindo, né? Assim, uma crítica muito forte que a gente faz é como é que o maior estado da federação, como é que o estado mais rico da federação não consegue fazer uma reforma de uma legislação de 1979, tendo já todo o norte, todos os parâmetros, absurdo, né? Em uma lei federal que foi discutida. Eu ajudei a fazer a lei federal. Pré-constitucional. Exato, já está ali, já é constitucional. A gente trazer a nossa proposta, inclusive, de regulamentar a lei orgânica aqui em São Paulo, ela parte dessa metodologia. Eu pego a lei orgânica nacional, pego aquilo que é fundamental para São Paulo e que é obrigatório já, porque estando na lei nacional tem dispositivos lá que são obrigatórios serem cumpridos em São Paulo e não estão sendo cumpridos. Por exemplo, jornada de trabalho de 40 horas dos policiais. Isso é obrigatório já cumprir aqui e não cumpre. E está na lei federal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o que está lá, vamos colocar aqui, pega a nossa legislação atual, e eu fiz isso, Lei 1151, 1152 de 2011, que trata do plano de carreira, vê o que é que tem ali que se aproveita. Em relação ao plano de carreira, não se aproveita nada, a gente tem que revogar essa lei, tá? Só para dar um exemplo aqui. Pega outras legislações aqui do Estado de São Paulo, faz uma comparação com o Brasil inteiro, que foi o que nós fizemos, em relação à previdência, em relação à jornada de trabalho de 40 horas, enfim. É um estudo que nós já fizemos, que está pronto, sabe? E que nós debatemos em sucessivos grupos de trabalho formados lá pelo governo do Estado de São Paulo. Casa Civil,
Secretaria de Segurança Pública com o Guilherme Derrite como secretário antes, agora com o Dr. Nico como secretário, Secretaria de Gestão e Governo Digital, que cuida dessa questão de administração dos servidores, Secretaria de Fazenda. Como é que essa estrutura de Estado não consegue entregar uma reforma dessa natureza? Precisa da canetada. Exatamente. Precisa dar canetada e, sendo bem objetivo, colocar uma etiqueta de valor, porque você não tem como fazer uma reforma dessa. E todo o trabalho vocês já fizeram. Que todo o trabalho foi feito. E aí você vê... aí eu chego a uma conclusão. Ou você tem uma incompetência invencível dentro do Estado de São Paulo, ou você não tem vontade política de realizar essas reformas. Eu só consigo pensar nessas duas coisas, sabe? Realmente. Dois. É isso. E, doutor, com todo o seu engajamento na lei, de querer mudar a lei, o senhor também teve uma época que o senhor trabalhou na Polícia Jurídica, certo, doutor? Sim. Então, isso foi antes da Delegacia da Mulher? Foi depois? Como é que foi esse processo, doutor? Quando a gente fala a Polícia Judiciária, né, que é a Polícia Civil. Judiciária, perdão. Isso. Então, quando eu saí da Academia de Polícia aqui, eu fui trabalhar primeiro lá no 50º Distrito Policial, que é o conhecido como 50DP, cinquentinha, lá em Itaí Paulista, fundão da Zona Leste. E foi uma experiência fantásca. Trabalhei lá como plantonista, também no expediente, ou seja, tocando os inquéritos, fazendo essas investigações. E é fantástico, sabe, desenvolver essa atividade. Muito embora a gente tenha as dificuldades, né? Conforme eu disse, você tem uma área muito populosa, muitos crimes, pouco efetivo, poucas condições, muitos inquéritos, burocracia. Outro ponto que se eu tivesse condições de influenciar o cenário de alguma forma, eu faria desburocratizar a segurança pública e principalmente a investigação. Sabe, você tem coisas assim que são inimagináveis. A senhorinha sofreu um golpe e eu peguei um inquérito lá. E já te falando como é o dia a dia lá numa delegacia, né? Vamos falar dos golpes, né? Eu peguei o golpe de uma senhorinha que ela, aposentada, professora, e conheceu um indivíduo pela internet que se dizia ser um soldado americano em missão no Afeganistão. Tá? Então, uma foto bonita, já meio coroa, tal. E aí ela se apaixonou. Em menos de 2 meses... Estelionato amoroso. Estelionato amoroso, né? Em menos de 2 meses ela realizou transferências que somaram mais de R$60 mil. Nossa. Das economias que ela tinha. Meu Deus. Da vida. Como professora, aposentada como professora do serviço público estadual, e a gente sabe, né, também extremamente precarizada essa profissão. Isso foi quando eu estava lá na DDM em 2018. Na DDM não, desculpa, lá no 50DP, lá no Itaim Paulista, em 2018. Eu peguei esse inquérito lá, né? Então, veja, aí você entra num inquérito desse, aí você tem que pedir autorização ao Poder Judiciário para suspender, muitas vezes, a transação bancária da conta, para onde o dinheiro dela foi. E, sabe, isso passa primeiro pela mão do Ministério Público para dizer que pode. E tudo isso vai fazendo com que a sua investigação demore. Então, um inquérito como esse, daqui que você tenha uma resposta do Poder Judiciário... Isso já é um caso. Imagina vários casos. Eu estou te dando um exemplo de um. Fica impossível. Se você for pegar aquela cifra de... Fica uma montanha de burocracia. De 408% do aumento dos crimes de estelionato, se for pegar... É muito difícil. Está passando da casa dos 2 milhões de golpes, né, nesse período. Então, é muita coisa, né? E aí... 2 milhões de golpes. Isso dá praticamente, né? Devem ser mais vítimas, mas 2 milhões de vítimas. Isso é 1% da população brasileira. Só de vítimas de estelionato. Exato. Interessante essa conta. Não, e assim, de uma vez só. Assim, você pega 1%, assim, é um número bem grande. Você pega um tipo de crime de uma vez só, né? É um tipo de crime. E ainda tem os roubos, tem os furtos, né? Roubo de celular, furto de celular, enfim. E aí, como é que você vai dar conta dessa investigação tendo vários entraves para investigar, né? Inclusive de legislação, de burocracia? Então, algumas coisas precisariam ser mais fluidas, né? O delegado de polícia ter a
a possibilidade ali de fazer um pedido imediato de suspensão de transação daquelas contas e submete ao Poder Judiciário em 48 horas. Ok, ninguém está dizendo que o juiz não vai analisar, mas a gente ter ferramenta para trabalhar de maneira mais rápida, né? Porque o crime é rápido. O Estado mais digital. O Estado é ainda mais digital, né? Quando esses golpes ocorrem, eles colocam contas para onde o dinheiro vai, já também lastreado em outra fraude, né? Que vamos falar fraude assim para o pessoal entender, mas pega tua conta, teus dados e abre uma conta no teu nome, né? E aí jogam o dinheiro da senhorinha na tua conta, né? Sem você saber que seus dados estão sendo utilizados. E hoje você abre conta em banco digital aí de maneira muito fácil também, então você pode pegar qualquer dado, qualquer informação de uma outra pessoa e a depender da expertise que você tenha, consegue abrir contas de outras pessoas com outros nomes e se apropriar daquela conta ali e o dinheiro cair, você ir lá e tirar. Então, assim, tem muita coisa que você precisa ter celeridade, né? E ficar passando por esse processo burocrático de legislação, manda um pedido para o judiciário analisar, para o Ministério Público tem que falar se pode ou não, abre prazo para a defesa, tem muita coisa que precisa ser resolvida do ponto de vista de burocracia. Então, no nosso dia a dia lá no Itaim Paulista, lá no Cinquentinha, a gente tinha essas questões burocráticas, tinha as questões do dia a dia, né, de lidar ali com criminosos, né, perigosos, vítimas, atender vítimas que chegam ali de uma maneira muito fragilizadas, né, na delegacia, e a gente tem que dar conta desse serviço todo. E no Itaim Paulista, doutor, quais eram os crimes mais comuns que o senhor via? Qual que eram os maiores desafios trabalhando lá no Cinquentinha? Olha, tinha muito roubo, bastante roubo. Que é uma área muito isolada, né? Bem na ponta de São Paulo. Né? Muito populosa, uma área muito populosa, com muitos problemas, né? Uma área carente também. E você tinha muito violência doméstica, tinha bastante violência doméstica, você tinha muito roubo, por exemplo, como é uma área mais afastada e os criminosos já têm já são escolados, né, como a gente costuma dizer, eles roubavam muito carga que eu digo sabe, o comércio local vai ser abastecido com carne, com bebida, com outro produto. Então, eletrônicos, por exemplo, então eles tinha muita ocorrência de roubos dessa natureza, né? Abordavam o trabalhador que está fazendo a entrega ali, que tem uma certa carga que vai deixar lá o comércio local. Então, eles faziam aquele trabalhador ali de refém durante um período, um trajeto, né, para levar essa carga para algum lugar, depois soltavam. Então, esses casos chegavam bastante lá na delegacia. Os roubos, né, indivíduo em uma moto passa, aborda e rouba as pessoas que estão na parada de ônibus, por exemplo, né, roubo a transeunte, as pessoas descendo ou indo para o trabalho, chegando ou indo para o trabalho, são abordadas na rua, roubo de veículo, isso é muito comum lá na região. Além de outras interessante lá, e voltando para essa questão dos golpes, o Brasil, óbvio, bastante grande, mas você tem a região ali do Itaim Paulista muito populosa e muito criminoso desenvolvendo suas atividades lá. Então, você via muito golpe, sabe, de OLX, eu vendi um relógio, a pessoa não me pagou, ou comprei e a embalagem não veio com o produto que eu pedi, veio com a pedra, não sei o quê. Então, você tinha muito boletim de ocorrência do Brasil inteiro sendo destinado lá para a nossa região, para a nossa área, tendo em vista que você tinha um vínculo da prática desse crime, ou seja, os valores que eram pagos pelas vítimas no Brasil inteiro iam para uma conta bancária de uma agência situada no Itaim Paulista. Você entende? E a gente tinha diversos boletins de ocorrência sendo encaminhados do Brasil inteiro para lá, para a região. Tinha toda uma rede de golpes, porque né? Centralizada no Itaim. Exato. E você tem, né, a Polícia Civil já fez diversas prisões de centrais de golpe lá na região.
Você tem esse tipo de ocorrência lá. Você tem, interessante também, agências de emprego, sabe? Que são montadas aquelas agências que captam as pessoas que estão passando ali por uma necessidade de emprego, que promete que vão dar um emprego, mas para ter um emprego a pessoa tem que pagar alguma coisa para a agência. Depois some. Tem de tudo ali na região. Mas é mais crime pelo jeito patrimonial, certo? Exatamente, crime patrimonial. A maioria, crime patrimonial e violência doméstica, né? Que isso é uma epidemia no país inteiro, né? E lá a gente tinha bastante casos também, né? Lesão corporal, ameaça. Você tem também briga de vizinho, tem de tudo. É clínica geral. E, doutor, qual decisão específica fez o senhor mudar de Pernambuco para São Paulo, doutor? Olha, quando eu passei no concurso para delegado em São Paulo, eu tinha que fazer essa opção, né? Continuar lá como investigador ou realizar o sonho para o qual eu me preparei durante muitos anos para assumir o cargo de delegado de polícia. Então, isso foi definitivo para mim, né? Eu vim para assumir o cargo de delegado de polícia, sou realizado em relação à minha profissão. O que eu não sou realizado e eu fico inquieto são esses problemas que eu sei que a gente precisa resolver para deixar ainda melhor essa instituição. A Polícia Civil do Estado de São Paulo ela é fortíssima. A gente precisa dar uma ajustada na casa para que ela continue servindo a população aí por muitos mais anos aí, e de uma maneira mais eficiente ainda, sabe? Mas é interessante, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo. Sou filho de nordestinos. Meu pai e minha mãe são de lá, do interior de Pernambuco, e eles vieram para cá, na época que os nordestinos vinham ainda mais, né? Hoje você tem esse movimento um pouco mais reduzido. Tiveram o meu irmão e a minha aqui, e quando eu tinha 4 anos de idade, aí a gente retornou para lá. E aí eu fui criado no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada São José do Egito, que é sertãozão, sabe? Fui criado lá. E depois eu voltei para São Paulo, ou seja, por conta do concurso, mas por uma questão de destino mesmo. Voltei para São Paulo. E o senhor já está realizando todas essas mudanças que vão acontecendo na Polícia Civil. É só uma questão de tempo antes que tenha a canetada, mas o senhor já está fazendo a diferença. Já. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo reconhecimento. A gente fica feliz. Eu vejo muitos colegas... É um processo, né, doutor? É um processo. Eu vejo muitos colegas, delegados das outras carreiras que a gente hoje lidera, o Fórum Registro Polícia Civil, que congrega ali mais de 18 entidades de classe que representam as categorias da Polícia Civil. Hoje a gente tem um respeito muito grande também junto aos policiais militares, oficiais. E eu fico feliz assim, de muitos me incentivarem a seguir nessa luta para mudar um pouco a realidade, né? E eu costumo dizer que eu sou um realista esperançoso, né? Já viu Ariano Suassuna falando isso, não? Oi? Já viu Ariano Suassuna falando sobre ser um realista esperançoso? Acho que sim. Bom, eu vou te relembrar. Ele diz o seguinte, olha, eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Acho que eu vi essa palestra. Já viu, não? O Ariano Suassuna tem ótimas frases. É fantástico, né? E aí ele diz assim, olha, o otimista, ele é um bobo. Ele é um bobo. Ele acredita que as coisas vão dar certo, então ele é um bobo. E o pessimista é um cara que não acorda nem... Se você for um pessimista, você não levanta nem da cama de manhã. Então, é perigoso ser pessimista, né? Aí ele diz, eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Eu tenho o pé no chão para entender a realidade, ou seja, um realista, mas eu não deixo com que as dificuldades me abalem. É o equilíbrio que o senhor estava falando. Exatamente. Eu não deixo de ter assim o ideal, que é a esperança, né? E correr atrás, porque não adianta você só ter esperança e achar que as coisas vão acontecer. Então, eu sou um idealista, eu sou esperançoso, mas eu tenho um pé no chão. Eu sei que eu tenho que trabalhar muito, mas muito, dobrado, triplicado, para poder mudar essa realidade que a gente tem, no caso, na Polícia Civil de São Paulo.
Aí vai dar tudo certo, doutor. Se Deus quiser. E com toda essa sua trajetória, é incrível, doutor. Como é que o senhor virou presidente da comissão de delegados, doutor? Como é que foi esse processo e como é que está sendo esse processo? E como é que ele se diferencia, né, expandindo ainda mais, de simplesmente ser um delegado para presidente da comissão de delegados? Da associação. Da associação, dos delegados. A Associação dos Delegados de São Paulo, a ADPESP, ela é a maior e mais antiga do Brasil. Ela tem mais de 3.000 delegados associados, 75 anos de história. E engraçado, quando eu fiz os projetos, lá quando eu estava lá na Academia de Polícia, o grupo que estava à frente da associação, grandes amigos, irmãos, Gustavo Mesquita, Dario Nassif, Rodrigo Lacorde, Arnaldo, Fernando, enfim, grandes amigos, eles me convidaram para participar da associação. E naquela época como um diretor da associação, no cargo de diretor de relações institucionais. Então eu tive que me afastar da atividade fim, eu estava nessa época lá na DDM, para exercer minhas atividades com dedicação exclusiva à classe na associação como diretor. Então eu passei 3 anos como diretor de relações institucionais e quando esse período se encerrou, houve eleição para a associação. E aí o grupo disse, olha, você agora vai ser o presidente. E aí eu tive um apoio maciço dos aposentados, que é engraçado isso, né? Os aposentados, a gente tem uma relação extremamente boa, assim, produtiva. Eu tenho um apreço muito grande pela história, né, dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, pelos nossos heróis aposentados. Então eles me apoiaram assim incondicionalmente para a presidência. E aí eu disputei a eleição, eu venci com mais de 70% dos votos da classe. Parabéns. Obrigado. E aqui estou eu, encerrei meu 2º ano de gestão, de 3 anos do mandato como presidente. Esse é meu último ano. E eu pretendo entregar a associação com esse projeto aprovado. É meu objetivo. Né? Então, eu não descanso. Eu saio de manhã e vou para casa de noite pensando isso e até sonhando, eu sonho. Né? Não, com persistência, doutor, sempre dá certo. Vai o senhor vai tentando, e estatisticamente uma hora vai dar certo. O problema, né, não é que as pessoas não conseguem porque elas são incapazes. Muitas não conseguem porque elas param. Né? Mas o senhor persistindo vai dar certo, sempre dá certo. Exatamente, é nesse caminho que a gente vai. O segredo é sempre a persistência, não é nem a capacidade, é a persistência, muito mais que a capacidade. Exatamente, é você ir até conseguir. Exatamente, né? continuar, doutor. E essa trajetória, por exemplo, dos concursos, eu fiz vários concursos para delegado. Se eu tivesse parado ali no 5º, no 6º, não tinha acontecido tudo isso, né? Então, e é diferente, você atuar representando pessoas é diferente, né, do que você atuar ali na atividade fim. E representar é um desafio, porque você tem pessoas que pensam diferente, você tem que entender qual é o núcleo daquilo que a gente pode caminhar junto. Por isso que a democracia é tão difícil. Você chegar num consenso onde todo mundo pensa igual, é difícil. É difícil. Eu aprendi com um professor de planejamento estratégico. Ele disse, olha, faz o seguinte, começa pelos consensos e vai tratando dos dissensos de maneira progressiva. E aí eu peguei isso como uma lição e eu venho aplicando na minha vida, sabe? Então, eu busco fazer isso lá na associação. Eu vejo que está todo mundo falando de várias coisas, aí eu tento ver qual é o ponto em comum. Aí eu puxo aquele ponto em comum, aí eu digo, olha, vamos começar por aqui. Em relação àquele ponto que ninguém concorda, eu digo, deixa ele aqui de lado e aí a gente vai tratando ele de maneira progressiva. Né? Passo a passo, não deixa de tratar, você tem que tratar do assunto, mas vai com um pouco mais de paciência em relação a isso aqui e coloca todas as suas fichas nesse ponto aqui que é ponto de consenso, que aí é mais fácil de dar certo. Vai ser mais fácil de resolver. Já pensou, você começa uma reunião falando dos dissensos? A reunião não passa de 3 minutos, né? Cada um xinga o outro, faz uma confusão. Então é melhor falar do que todo mundo concorda primeiro. E debate político sempre entra no emocional, né, doutor? Tem jeito, né? Veja aí o país como está, né? Polarização sempre aí. Debate político sempre tem briga. Sempre. E é inevitável. As pessoas gostam de falar de política, né? Política, futebol. As pessoas gostam de falar. É inevitável você entrar nesse contexto. Mas eu sou mais da linha do equilíbrio, né? Acho que a gente precisa ter equilíbrio para tudo na vida, né?
E no campo político, acho que mais do que nunca no Brasil a gente está precisando disso. Ah, sim, exatamente. Infelizmente, o mundo está muito polarizado. Né? É o mundo, de fato, o mundo inteiro. O Brasil, como faz parte do mundo, tem essa polarização muito forte. Mas, por exemplo, os Estados Unidos está polarizado, a Europa está polarizada, sim. A Ásia, e assim vai. E assim vai. E eu não sei, assim, de uma maneira muito elementar, né? Que eu não sou cientista político, mas a gente tem nossa percepção de vida, né? Eu vejo o seguinte, e aí voltando para a questão dos consensos. O único consenso que a gente tem, e eu já fiz esse teste em roda de amigos, colegas de trabalho, o único consenso que a gente tem sobre política hoje é que a polarização está prejudicando o Brasil. Eu trago essa mensagem e eu vejo todo mundo aderindo a essa sentença, a essa assertiva, né? A essa frase. A polarização está prejudicando o Brasil. Eu vejo que as pessoas se identificam com isso. Vamos lá para os exemplos. Você está discutindo segurança pública. Aí vem extrema esquerda e começa a falar do tema segurança pública no primeiro minuto de uma maneira, legal, está falando uma coisa que faz sentido. Quando passa para o segundo minuto, aí começa a atacar a direita. Porque são violentos, porque são fascistas e tal. Beleza. Aí você vem para a direita, extrema direita. Discurso legal, bacana, disse que o Brasil precisa no primeiro minuto. No segundo minuto, começa a atacar a esquerda. Ah, porque romantiza bandido, porque bandido bom, bandido morto, tal. Cara, quando você vai ver o resultado final desse debate, você teve 1 minuto de alguma coisa que se aproveita e o restante do debate inteiro de confusão, ataque, de um brigando com o outro, de ataque, sabe? Isso não leva... O problema da política, doutor, eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas, elas odeiam mais o outro lado do que amam a si mesmas, né? Do que amam o outro lado, né? Você tem uma direita que odeia mais a esquerda do que ama a direita, a esquerda que odeia mais a direita do que ama a própria esquerda, e fica isso, sabe? Tipo, é muito mais baseado no ódio do que no amor à própria ideia. Exato, do que fundamentar a própria ideia, do que defender a própria ideia. É ancorar na ideia do outro e tentar derrubar. E eu gosto muito de uma visão de um cara chamado Norberto Bobbio. Ele escreveu sim, ele é brilhante. Bacana. Ele escreveu um livrinho chamado Direita e Esquerda, é um livrinho fininho assim, 1996. E eu nunca vi um livro tão atual como esse. E ele diz o seguinte, assim, direita e esquerda são categorizações do pensamento humano. Você pega um pensamento e diz, eu vou encaixar na direita. Eu pego outro pensamento e vou encaixar na esquerda. Não existe direita pura, esquerda pura. Eles vão se entrelaçar. Sim. Tem coisas que nem se encaixam nesse espectro. Exato. E isso dentro dos segmentos: economia, segurança, educação, saúde, gestão, né, do Estado, ou seja, a própria estrutura do Estado em si, enquanto estrutura administrativa, tal. Beleza, cada um defende ali. As ideias muitas vezes se entrelaçam, muitas vezes se chocam. Beleza. Só que tem um ponto em que a esquerda e a direita elas se encontram e andam de mãos dadas, que é nos extremos. Eles vão para aqui, eles vão se afastando, e aí tem um momento que eles se encontram aqui, que é na força. Quando acaba o diálogo, só resta a força. Então, tanto esquerda quanto direita, eles se encontram no momento em que o diálogo acaba. Aí vem a força, vem o choque, vem a questão de imposição pela força, né? De paz pela guerra, aquela coisa extrema, né? Então, direita e esquerda eles se encontram nos extremos. Eu tenho isso como uma premissa. Está dito isso lá no livro do Bobbio, não com essas palavras, mas está dito lá, isso aí. Então, quem quiser acompanhar lá as ideias do Bobbio, é uma boa dica aí. E como que a direita e a esquerda, ainda mais a direita e a esquerda brasileira, esses dois extremos, têm reagido à lei orgânica e às propostas do senhor, doutor? Você vê o governo do Estado de São Paulo encaixado no espectro de direita. Beleza, e às vezes até tangenciando para a extrema-direita. Só que tem um problema. A gente está falando de uma pauta que demanda investimento público, ou seja, um impacto orçamentário para resolver um problema. É igual reformar essa sala, é igual reformar a sua casa, enfim, para você melhorar, você precisa investir. Tudo bem. Então, para fazer as reformas na Polícia Civil por intermédio da lei orgânica, você tem que ter um impacto. Aí você vê a direita sempre com o discurso de Estado mínimo. Não é nem o Estado necessário, é o Estado mínimo, né? Que o Estado gasta demais, que o Estado é um elefante branco, que come muito, é lento e tal.
E aí a gente esbarra muitas vezes nessa questão de investimento, impacto orçamentário. Mas, de outro lado, essa mesma direita, ela promove incentivos fiscais, ela tem uma dívida pública alta, ela paga juros da dívida, sabe? Ela fica alimentando um espectro privado e deixando de lado o público por uma concepção ideológica de neoliberalismo, de Estado mínimo, que o Estado tem que ser eficiente com pouco recurso e tudo mais, sabe? Então, na direita, a gente esbarra nisso. E é praticamente invencível, porque veja o Estado de São Paulo, nós estamos no ranking nacional nas últimas posições de remuneração para os policiais, civis, militares, delegados, todas as carreiras. E aí você vê que, mesmo sendo o Estado mais rico da federação, os recursos eles não são colocados para solucionar esses problemas. E aí você tem uma alta evasão, você tem pessoas que entram na instituição e já vão embora, aí você tem um desperdício também, né? Só para você ter uma ideia, o último concurso para delegado foram 530 vagas, beleza? Eu estou com 3 meses de curso de formação desses delegados, 530, tá, concurso difícil. Na academia de polícia hoje tem 489. 40 já foram embora assim, ó, em menos de 3 meses. Nossa. Você entende? Por quê? Porque eles passaram num concurso melhor em outro estado, porque paga melhor na Polícia Civil, passaram num concurso melhor em outra instituição, até mesmo para analista do Ministério Público, para posições que não são posições de primeiro escalão, né? É óbvio que todas respeitáveis, mas que não são, vai embora. Por quê? Porque São Paulo paga mal. Aí você vê, direita não investe. E diz que servidor é um peso. E tudo joga na conta do servidor, que é ele que infla as contas públicas, mas, de outro lado, não aperta a torneirinha em relação à iniciativa privada, a incentivos fiscais, a gastos com pagamento da dívida pública, de juros para bancos. Entende? Então, você tem a direita desse jeito. E a esquerda? A esquerda vem com uma perspectiva, assim, de servidor público, de Estado necessário ou Estado forte, né? Aí você vem para a questão ideológica. Mas, veja, a esquerda, quando ela está no poder, ela consegue fazer essas reformas de fato também, de pegar esses recursos e de contrapor a iniciativa privada, que também traz ali um espectro político importante para eles, sabe? Então, a gente está sempre nesse jogo em que você vê muito discurso de ambos os lados e pouco resultado, e pouca solução para problemas. Outra questão da esquerda é em relação à pauta ideológica, em relação às polícias. Você vê, de fato, a esquerda trazendo uma pauta do trato de segurança pública muito mais voltado para a questão, digamos assim, de encontrar as causas primárias do problema e esquecendo de resolver o hoje, o agora, o momento, sabe? De entender que o criminoso ele não pode ter tanto benefício ali para progredir, para estar na rua, para cometer um crime 10 vezes. Então, assim, tem coisas urgentes para resolver, investimentos urgentes que tem que se fazer, mas você vê os dois espectros fugindo um pouco da responsabilidade de investir nas polícias. Então, de uma maneira mais... Pela mesma pauta, tudo se resolve com equilíbrio. Exato, tudo se resolve com equilíbrio. Ver o que é que tem de um lado, ver o que é que tem de outro. E o extremo estagna tudo, fica tudo estagnado. Exato, e a lei orgânica depende desse equilíbrio, né? Depende desse equilíbrio. Então, nessa pauta de direita e esquerda, a gente está perdendo de goleada em relação aos dois times, né? A polícia está perdendo de goleada em relação a seja lá qual time for, que quem quiser que adira, né? Mas sempre dá para virar o jogo, doutor. Vamos nessa, né? Vamos jogar, vamos correr, vamos treinar para virar esse jogo. Bom, doutor, a gente já está chegando aqui na reta final. Antes da gente finalizar, doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, comentar, por favor? Eu só quero agradecer pelo espaço. A gente que agradece, doutor. Você sabe que é muito bom você ter um espaço para falar sobre polícia, sabe? Assim, sem filtro. Estamos aqui para isso. Do jeito que a gente falou aqui. E eu só tenho a agradecer a você e a toda a equipe. E a gente fica sempre às ordens aí. Muito obrigado, doutor. A gente que agradece. Valeu, obrigado. Bom, esse foi mais um Pode Ser Incrível com o doutor André Pereira.
grande delegado e grande ativista para a melhoria da polícia e da segurança pública de São Paulo, do Brasil e do mundo também. Tomara que a lei orgânica, além de influenciar o Brasil, influencie também o mundo todo também. Realmente, que o Brasil seja também uma referência. Então, com toda certeza. É um trabalho de longo prazo, doutor. De longo prazo, e a gente está firme e forte aqui nessa luta. Doutor, muito obrigado. Obrigado.